gratificação de caixa é um valor pago a mais para o bancário que exerce a atividade de caixa, ou seja, que recebe valores, que faz pagamentos como um caixa bancário normal. Teoricamente, na origem, o trabalhador que exerce a função de caixa recebe o adicional de quebra de caixa, que hoje está no valor de R$ 696. Isso está previsto na norma coletiva da categoria. Qual é as situações mais específicas e o que a gente tem enfrentado hoje no cotidiano e nas disputas do judiciário? Muitas vezes funcionários que não são e que não exercem permanentemente a função de caixa e que eventualmente são deslocados para a bateria de caixa. Como que fica a remuneração desse funcionário? Inclusive porque a própria norma coletiva prevê que a gratificação de caixa não se soma com a gratificação de função. Então a gente tem muitas vezes um gerente bancário, um coordenador, um administrativo, um supervisor que está exercendo a função de caixa, está assumindo essa responsabilidade, mas não recebe a gratificação de caixa porque o banco diz, eu não posso acumular a gratificação de função com a gratificação de caixa. Mas essa é uma questão sensível, porque efetivamente, mesmo que o bancário assuma por um breve período do dia a função de caixa, ele está assumindo a responsabilidade por diferenças de caixa, pelos pagamentos que são feitos e por toda a operação de bateria de caixa. E por isso ele deve e deveria ser remunerado com o valor da quebra de caixa ou uma suplementação de salário por estar em desvio de função. Se ele é contratado por uma função e está fazendo a função de caixa, via de regra, ele vai ter um desvio de função que vai gerar o direito a um suplemento de salário. Essa é uma questão que, infelizmente, os bancos não reconhecem no cotidiano e só numa disputa judicial, num processo judicial, é que se consegue reaver e equilibrar de novo esses ganhos mensais. Uma questão importante também, vinculada à questão da gratificação de caixa, é que normalmente bancos assumem e dizem que o pagamento da gratificação já remunera as diferenças de caixa. Mas isso é importante o trabalhador e a trabalhadora estarem atentos, porque nem todas as diferenças de caixa são suportadas pelo empregado. E, efetivamente, só aquelas com dolo ou culpa, quando efetivamente há um descuido maior e mesmo proposital, é que poderiam ser suportados pelo trabalhador. Porque, de regra, todas essas diferenças são inerentes à obrigação e ao dever do empregador. É ele que assume os riscos do exercício da atividade econômica por definição legal, artigo 2º da CLT. Então, se tu tem uma diferença de caixa que foi cobrado, recebendo ou não a gratificação, é possível reaver isso numa disputa judicial. Por isso é importante se manter informado, procurar o sindicato e a federação para ter noção dos direitos. A gratificação de compensador ou a gratificação de quem compensa os cheques, na verdade é uma norma que está indo ao desuso, muitas vezes e justamente pela própria prática da evolução tecnológica. Quem que a gente conhece hoje que ainda exerce a função de compensador? Já é um número bem diminuto, bem reduzido. Ao longo dos anos, cada vez mais essa função tem sido informatizada e mesmo transferida para os clientes. Nos aplicativos bancários é feito a própria compensação do cheque. Mas efetivamente ainda existem os bancos que têm trabalhadores que fazem a compensação bancária dos cheques. E aí para esses trabalhadores é previsto na norma coletiva o pagamento de um valor, de uma gratificação a mais pelo exercício efetivo dessa função. Assim como a gratificação de caixa, quebra de caixa, muitas vezes e efetivamente talvez não se tenha um trabalhador destacado para diariamente exercer a função de compensador, e sim essa função é acumulada com outras. E aí entra um possível direito lesado ou uma possível ação que o trabalhador tem para receber a gratificação de compensador.